Olá, caros telespectadores, começa mais agora um O com ou sem gelo. E hoje, bicho, eu tô sentindo um cheiro de benefício, bicho. E tem um negócio que eu sempre quis entender. Hoje eu tô o maior cara do planeta para falar de benefício. Mas eu queria entender esse negócio. Vale alimentação? Precisa, não precisa? Eu deveria ganhar dinheiro? É lei? Precisa entender esse negócio. E para falar, eu trouxe um cara que eu adoro como ser humano e de uma empresa que eu já fui lá algumas vezes visitar a turma. É um bando de ser humano engraçado, bem-humorado, de bem com a vida. É um timaço. Nicolas da Swile, porra. Como é que você tá aí? Muito bom de você estar aqui, viu? Obrigado pelo espaço aí. Quanto tempo junto, né? Puta, muito tempo eu te conheço, meu. Muito legal você estar aqui, viu? Obrigado pelo espaço, pelo convite aí. E vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho melhor toda esta revolução e transformação que esse nosso mercado está vivendo. Bora. Aqui é porrada, tá? Não. Porrada. Aqui não tem problema. Aliás, então, já que é porrada, fala. Eu vou então começar aqui de um jeito... Manda. Eu cheguei aqui, como é nosso dia a dia na correria, e eu não tinha... Então eu vou tomar a liberdade aqui de trazer aqui no meu primeiro, não sei se eu vou quebrar aqui o protocolo, trazer aqui o nosso primeiro... meu! Aqui, uma garrafinha de água aqui pra ti, que você fala bastante também aqui, ó. Comentário do Com Sem Gelo. Eu nunca ganhei nada no programa, só vem mão de vaca, viu? Vale pro Justus, vale pro Júnior do 89. Não, olha aqui, ó. Swile, primeira vez, ó. Ó o presentão aqui. Obrigado aqui, uma garrafinha aqui. Gostou aí? Adorei. E sabe o que é legal? Tá cheia, então já pode tomar água aí, ó. E depois eu tenho uma outra notícia boa pra falar, mas eu deixo pra segunda parte. Bora. Bom? Eu adoro notícia boa, tá? Ninguém me dá notícia boa. Que só dá a câmera, não funciona, não precisa pagar boleto, ninguém dá notícia boa nesse programa. Então, bom que você tá dando. Bora. O que é benefício, meu? Bom, primeiro eu acho que esse é o ponto, né? A palavra benefício, por muito tempo, a gente não deveria ser difícil. Né? Benefício tem que ser fácil. Né? Então, bom, a gente está nessa indústria, eu estou nessa indústria há 15 anos. Então, eu vou tentar trazer um pouco de um resumo aqui, porque eu acho que é uma pauta muito importante e informativa para a galera aí, né, que está nos acompanhando, trazendo um pouco dessa história. Onde nasce o benefício? Então, o primeiro ponto importante, um fato relevante, é a criação do programa que envolve tudo isso, que é o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Pô, Nico, o que é isso? Aliás, completou esse ano 50 anos. Então, é o primeiro programa que nasce lá em 1976, basicamente de maneira bem resumida, onde tem aí uma... O ano que eu nasci, 50 anos. Aí, exatamente. Você fez agora também? O teu aniversário foi em? 3 de abril. Pronto. O aniversário do Pátio foi também em abril, aí completou 50 anos, estivemos lá em Brasília para uma cerimônia muito bacana. Então, o que basicamente é uma aliança ali entre o governo federal naquele momento e o setor privado, de como a gente consegue fazer os trabalhadores terem uma condição de nutrição básica para poder ali trabalhar no dia a dia. Esta é a origem ali de qual a gente... E esse é o programa mais longevo que tem. Esse é o programa mais antigo do governo federal que vem perpetuando com o teu objetivo principal. Me ajuda então a entender. O primeiro benefício que existiu para o trabalhador foi o direito à alimentação, que foi imposto para as empresas, que ela deveria dar um suporte a esse direito de alimentação. Perfeitamente. Esse é o primeiro, então, número 1. Exato. Então, nessa mesa, o governo fala, eu vou dar flexibilidade para você, empregador, empresa, setor privado, onde eu vou abrir mão de alguns encargos, de alguns impostos, de algumas coisas, eu como governo, e você se compromete a dar uma condição de alimento, de refeição, de alimentação para o trabalhador, para manter a condição de nutrição digna para essa classe. É assim que nasce o programa. Então esse é um fato relevante. O qual perpetua até agora, onde completou agora 50 anos no mês de abril. Evolui um pouco. Quando o benefício que eu pensei sempre, eu ouço hoje que o número de benefícios aumentou muito. Uhum. É a tal da academia, é a tal da alimentação, é o tal do vale, tem o vale refeição e o vale alimentação. Tem saúde de alguma forma, Sim. Que é outro campo, mas tudo isso faz parte dos benefícios. Até onde vai isso? O que está dentro desse pacote hoje de benefício para a empresa? Bom, então, basicamente, tentando manter uma linha de tempo, Luiz, assim, e a gente pode ir e voltar, mas acho que a ideia é tentar... por que eu estou preocupado de manter essa linha? Porque como o mercado está sendo bombardeado por uma série de mudanças no regulador, de vários novos decreto-lei, a gente vive um momento agora que a peça principal desse, que é o RH, ele está sendo bombardeado por centenas de narrativas. Então, basicamente, a gente tem 50 anos, vamos puxar de 1976 para cá, e aí tu pegou a tua época que eu peguei. Como é que esse mercado nasce?
focado em alimentação e refeição. Esse é o core, esse é o principal ali no começo dos anos 80, ali, onde a gente começa a ter o cartão, o benefício que era no o papelzinho. Isso, era o talão. Era isso, o talão era o exato. primeiro. Você tinha o talãozinho ali que você dava na refeição, aí o cara tinha o contravale, você tinha aquela complexidade logística, tanto para nós como consumidores usuários, que ia lá e você tinha que depois voltar, você ia juntando os contravales, você perdia o talão, você perdia o benefício do mês. Se você perdia, surreal, você perdia. Você imagina uma empresa naquele momento que dava para 5, 10 mil colaboradores, o cara era carro forte. Porque aquilo lá, o talão, como ele não era nominal, era dinheiro. Então isso, tem esse momento que a gente viveu, a era do talão. No começo dos anos 2000, você tem a primeira grande, vamos dizer assim, transformação. Isso vai tudo para o cartão. Então morre essa questão ali do talão e vai tudo para o cartão. Né? Então esse é um pouco da analogia. De lá para cá, Luiz, o que aconteceu? O mundo mudou, o consumidor mudou, o trabalhador mudou, o estabelecimento comercial, que faz parte um pouquinho dessa coisa, vou falar um pouquinho também, mudou, mas essas empresas, os provedores, pouco fez ou pouco acompanhou esse desenvolvimento. E por que disso? Esse é um mercado que, isso é um fato, ele ficou concentrado na mão de 3 grandes players, que foi entrando aí numa agenda muito mais de desvirtuamento, buscando aí, e o mercado foi para um lado e virou commodity. Então, deixa-se de lado o que é melhor e mais funcional para o RH, não me interessa tanto o que vai gerar o melhor impacto para o trabalhador e o consumidor, dado que ele mudou, o trabalhador dos anos 80 não é o mesmo de agora. Esse cara quer mais flexibilidade, o cara trabalha de modelo híbrido, esse cara ele vive uma nova era. E isso foi pouco transformado do começo dos anos 2000 para cá. Basicamente a cesta física foi para o cartão e a indústria parou. Esse é um grande guarda, eu quero voltar em tudo isso. Voltar em tudo isso. Mas guarda, me ajuda uma coisa, mano. Eu vou tá? fazer um monte de perguntas de tonto. Primeiro, porque eu sou tonto, e segundo, porque eu preciso aprender. Então tem uma mistura dos dois. Se eu quisesse dar esse dinheiro para o trabalhador e falar, em vez de você ganhar R$1.000, você vai ganhar agora 1.250, e eu deposito o dinheiro na sua conta, qual é o problema que você falou? Incidiria mais imposto? É isso? Exato. Então, essa é a vantagem. Quando eu segrego, eu estou pagando menos imposto. Exato. Esse é o ponto. Então, assim, hoje, qual é o grande benefício que tem nessa origem do programa? O que você dá de alimentação e refeição, você tem 2 grandes impactos para o empresário, para o empregador. O que você concede na cesta alimentação e refeição, você não tem os encargos trabalhistas. Então, se você dá lá, de acordo, evidentemente que cada setor tem o seu acordo coletivo, os teus acordos ali. Então, o que você concede ali de vale-refeição e alimentação, 500, 400, 300 ou R$1.000 por mês, de acordo com cada realidade, cada contexto, o empregador não tem os encargos trabalhistas. Então, ele concede R$1.000 e ele paga para esse provedor os R$1.000. E o colaborador tem acesso a esses R$1.000 ali, através do teu atual provedor, para ele poder usar isso para fazer a alimentação dele, né, a refeição, ou supermercado. Quando você coloca os R$1.000 no salário, o que acontece? E todos os encargos trabalhistas dentro do salário. Esse é o principal ganho que o governo federal lá atrás abriu mão para que o trabalhador ganhe este auxílio alimentação nutricional para o seu dia a dia. E a segunda camada do benefício é em empresas que estão inscritas no programa, no PAT, que são lucro real, tem uma segunda variável, e ele ainda tem um possível abatimento de imposto ali, de até 4%. Então são essas 2 grandes variáveis de incentivo que o governo dá para o empregador, dá esses pacotes de benefício de alimentação e refeição especificamente. Vão navegar nos terrenos pantanosos. Eu falei, tua vida aqui não vai ser fácil, não pretendo que ela seja fácil. Então, vamos. Eu estava com a PTK, eu vim de janeiro, mas estava até lá com a empresa. Tinha muita gente que levava a marmitinha. Exato. Aí eu falava, mas eu dou um benefício para ele comprar. E ele vai lá e usa a marmitinha. Como que eu devo ler isso? Devo ler que ele está usando esse subsídio para ir no supermercado e comprar matéria-prima para marmitinha? Ou eu tenho que ler assim, falar, não era melhor eu dar alimento, não era melhor eu prover a comida para ele? Como que eu leio essa... Perfeito. Cara, eu acho que no final do dia, você como empresário, você é o reflexo do que a gente está tentando dizer, de que a relação, o trabalhador, ele mudou. Seja por uma questão de geração, seja por um perfil de empresa, enfim. Eu vou abrir um parênteses com você comentando, que é o que foi o grande fator disruptivo nesse mercado, que é a segunda onda. É onde entra os novos entrantes que buscam essa transformação e a modernidade no mercado, e é onde a Swile está inserida. Cara, foi a pandemia.
Na pandemia, eu sentava numa empresa que era um dos tradicionais. Então lembra que esse mercado foi concentrado aí por 3. Eu fiquei em uma dessas tradicionais por 10 anos. O que aconteceu na pandemia? Lockdown, e você tinha milhões de usuários que tinham o Vale Refeição. E não tinham onde gastar. Não tinham onde usar. Então, assim, dado a restrição da tecnologia. E aí o que aconteceu? E as empresas queriam, naquele momento, achar formas de poder ter uma solução mais digital, mais tecnológica, para poder atender aquele momento, óbvio, um fato relevante crítico que era a pandemia. É onde os novos entrantes conseguiram ganhar o teu espaço de maneira exponencial e rápida, é onde aí nasce a Swile. Então, esse é um ponto. Do outro lado, o que você está trazendo do teu exemplo como empresário com o teu perfil de colaborador? Ratifica o que a gente está querendo dizer. O benefício ele tem que avançar, Luiz, para uma linha do indivíduo, da personalidade. A gente quer chegar no impacto de que o benefício tem que ser de acordo com a realidade e o contexto de cada trabalhador. Então, lá na companhia, na Swile, a gente tem 220 colaboradores. Tá bom. A gente vive na mesma companhia, a gente vive na mesma instituição, mas no final do dia, a minha realidade é diferente da tua, é diferente do meu colega. E o benefício é importante que ele impacte essa realidade. Então, talvez o teu público, talvez um público ali, ele ganha ali o vale alimentação, ele prefere ir no supermercado fazer a compra dele, a feira dele no mês, e ele consegue levar marmita, porque eu também quero ter uma marmita mais saudável. Ou não, ou aquele público que às vezes hoje é modelo híbrido, às vezes é um time de tecnologia que trabalha 100% home office, ele quer usar tudo em plataforma de delivery. Ou não, eu tenho aquele cara que vai 2 dias do escritório, os 2 dias que ele vai para o escritório, ele quer pagar a refeição dele. É esta flexibilidade que a gente traz com a nossa transformação, no momento relevante da pandemia, mas entendendo que o consumidor, a relação do trabalho mudou. E esse mercado precisava dessa adaptação. Vamos lá. Outro dia eu passei... Eu estou indo muito rápido, tá ótimo, muita coisa. Mas é bom assim, e você rapidinho, acho que está entendendo. Está todo mundo entendendo? Se não entender, fala, manda mensagem, a gente repete tudo. Pode chamar, isso é verdade. Manda no Reel lá, o que volta atrás, você clica lá, volta e tá tudo bem. Ó, aí tem um cara, outro dia eu passei no metrô. Antes tinha a tal da barraquinha, agora tem um cara meio escondido. O Lazarento falado, desconto vale. Eu compro o vale ali, né? Compro o vale. Isso é triste demais, cara. Aí ele pega lá, a refeição do cara, não sei, R$40. E eu acho que era 20%, estava escrito lá 20%, 30%, não sei quanto que é. Até queria te perguntar. Esse mercado, onde o trabalhador troca o vale por dinheiro, ele é gigantesco ou ele é grande? Porque eu nunca troquei, mas eu imagino que deve ter uma turma que troca. Ele é grande. Como se combate isso? Deveria a gente se combater ou não? Deixa eu ouvir. Eu acho que isso é uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu. E aí a gente precisa ser muito correto, porque, de novo, eu já tive do lado da tradicional e estou agora no jogo há 5 anos na Swile, colaborando com a transformação desse mercado. Mas é importante dizer que todo mundo sempre lutou contra isso. Seria irresponsável da minha parte falar que um ou outro é conivente com isso. Não. O ponto é que aí é uma questão social, mas que também está ligado à forma como engessado foram os benefícios foram continuaram nessa linha do tempo. O que eu quero dizer quando você dá, vamos imaginar, R$400, R$500 que uma empresa dá para o colaborador, e ele quer usar para fazer a feira, e a empresa dá no Vale Refeição, o que ele faz? Ele vai vender aquilo, os R$500, com deságio de 20%, então ele vai pegar lá R$400 em dinheiro, porque naquele mês e naquela semana ele quer fazer a refeição. Ou se ele ganha a refeição, ele quer vender porque ele quer comprar a feira para a família. Ou então ele quer vender porque ele quer pagar a conta de luz. A gente vive num cenário país de que a realidade da base da pirâmide ela muda a cada semana. A cada trabalhadora, mãe ou pai que leva um filho numa consulta médica, a realidade dele mudou naquela semana. Porque ele vai priorizar comprar um remédio para o filho. É ilegal vender? É ilegal vender. É ilegal. É ilegal vender. É ilegal vender. Agora, sempre que saber isso. Agora, quando a gente faz uma derivada dessa equação, esse é um mercado no Brasil de 170 bilhões. É o maior mercado do mundo, é o mercado brasileiro, do programa. De benefício. De benefício, é o maior programa. E quanto que é esse mercado ilegal? Você acha? Tem uma estimativa? A gente não tem esse número, mas a gente pode fazer 3 variáveis, né? Um cenário moderado, otimista, se a gente falar que 1 ou 5% disso vende, é muita coisa. É muita coisa. E é uma mudança onde todo o ecossistema perde. Perde o trabalhador, porque eu estou R$500, vira 400. Por quê?
pela inflexibilidade de como ele vai poder usar, ou pela restrição da rede onde ele tem para usar, ou às vezes aquele colaborador que mora, dá um exemplo lá no Maranhão, ele quer usar o cartão dele no bairro da comunidade. Ele não pode, ele tem que pegar um Uber e ir numa grande rede para usar. Então, é um pouco disso. Então, é proibido usar. Perde. Esse dinheiro que vai para esse tiqueiro não vai para o ecossistema, que é o comerciante. Perde 20% do... Todo mundo perde. Então, aqui, com o cuidado de saber do contexto do país, mas e aí acho que fica um recado para o próprio colaborador, trabalhador, de que, e aí a gente vive muito isso. Talvez está na hora de você bater na porta do RH, talvez, e falar, cara, será que a gente não deveria ter um benefício que mais atende à realidade do nosso trabalhador? Que é esse movimento, Luiz, que a gente começa a ver. Porque como a gente ganhava o benefício lá atrás, saía de um cartão amarelo para um verde, a gente nem percebia. Hoje a gente vê o trabalhador entendendo que tem uma nova onda de benefício, que preza a flexibilidade, que preza a personalização, e ele começa a ir no RH e fala, eu queria um benefício igual a esse aqui, ó. Eu queria um benefício igual a Swile. Então acho que aqui fica um alerta de que talvez o RH, buscando uma solução mais digital e mais moderna, ele poderá ou ele estará tirando um trabalhador da mão desse tiqueiro. E que ele nunca vai saber, porque... Se for mais moderno, ele rastreia melhor. Ou ele nessa linha? Ou ele concede de acordo com a realidade daquele trabalhador, ele dá um pouco mais de flexibilidade, ele vai dar um cartão onde, ao invés de eu ter uma rede do arranjo fechado, que a gente fala um pouquinho fechar adiante, eu dou um cartão onde ele pode usar numa rede aberta. Então, ao invés dele ele ter que sair, pegar um Uber e ir para comprar no supermercado longe da casa dele, ele vai atravessar e ele vai no mercado da comunidade dele e vai poder comprar. Me ajuda nisso. Eu estou dando um poder para o consumidor usar na essência o que ele ganha. Então, no final do dia, a empresa que migra, Luiz, é interessante, ela não aumenta o valor do benefício. O fato dela trocar um provedor tradicional para um provedor moderno, a sensação do colaborador de que ele está ganhando mais. Ele não está. Eu só estou dando para ele uma experiência mais próxima da realidade dele. Entendi. Agora, gratificante agora isso. Uma curiosidade minha. Quando eu olho a Avenida Paulista, eu ando do começo ao fim. Eu acho que essa é uma pergunta que aí eu sei que não vai valer muito, mas vamos embora. Quantos locais de 290 estabelecimentos, seja o boteco do hot dog, seja o franguinho, o quilo lá, seja o quilo, exato. seja não sei o quê, quantos ele hoje pode gastar? Eu peguei a Avenida Paulista, não peguei Pirituba, não peguei Osasco, não peguei minha cidade Tanabi. Ok. 100% hoje ali são lugares que ele consegue pegar o cartão Swile e inserir, ou tem muito lugar que o cara fala, eu não quero usar, porque existe essa informalidade mesmo na Paulista? Bom, vamos lá. Eu acho que essa informalidade tem em todo lugar. Óbvio que quando você pega um centro, depois eu queria também experimentar um pouquinho. Depois que você pega o centro, uma referência como a Paulista, evidentemente que a restrição do uso, ela cai a quase zero, mas tem ali. Agora, quando você vai para lugares mais afastados e periféricos, numa viagem, que o cara quer fazer numa viagem ali, ele começa a ter essa restrição de uso. Então, o que eu quero dizer aqui e aí eu acho que a tua pergunta me dá a oportunidade de já entrar nesse tema, que é uma das grandes transformações desse mercado, que é o arranjo aberto versus o arranjo fechado. Então, o que é o arranjo fechado? Basicamente, essas empresas, quando saem do talão para o cartão, o que é os players tradicionais, né? Que a gente chama de incumbentes? Eles olhando, quem está envolvido nesse ecossistema? O provedor de benefício, que é a empresa que gera os benefícios para o colaborador ali, que dá toda aquela plataforma, que atende o RH. Tá o RH que contrata uma empresa para fazer essa gestão. Tá o usuário, o colaborador, o trabalhador e o estabelecimento comercial, que é onde vai aceitar esse negócio. No arranjo fechado, tudo isso é administrado pelo provedor, pelo facilitador de benefício. E aí ele tem essa relação comercial, inclusive lá na ponta final do ecossistema, que é com o estabelecimento comercial. Aí então alguma pessoa do teu time vai procurar o Starbucks, fala, Starbucks, gostaria que quando a pessoa vier com o cartão da Swile, ela possa inserir e comprar isso. O meu cartão. Isso, e você faz tudo isso. E se eu fosse uma persona, um profissional, que eu já fui de uma empresa tradicional, esse é o ecossistema da arranjo fechado. O que isso gera? Isso gera uma restrição de rede. Porque o colaborador, quando eu fecho o contrato, naquele momento com a tua empresa, na APTK, se eu dava... Quando você tinha um cartão do tradicional, o teu colaborador, ele tinha que ir naquele estabelecimento e perguntar o quê? Aqui aceita Vale? Aqui aceita Vale? Tá bom. Porque esse formato do arranjo fechado cria uma rede de restrição. Eu vou trazer números aqui, e aí, de novo, sendo pela experiência do mercado, tentar ser o mais transparente possível, eu estou um pouco obsoleto dos números da incumbente,
Mas de norte a sul do país você vai ter aí hoje um player tradicional 300 a 400 mil estabelecimento ativo. Quando você vai para arranjo aberto, que é uma das grandes transformações, ele passa, no nosso caso aqui, ele passa a ter mais de 20 milhões de estabelecimentos à disposição dele. Porque eu estou plugado numa rede do arranjo aberto, que no nosso caso aqui é uma rede da Mastercard. Então, é este ganho, uma das grandes transformações, dar essa amplitude de rede. É poder usar em quase todo lugar. A pergunta aqui, aceita vale, cai por terra. E aí, óbvio que isso tem uma série de outras camadas. E aquele comerciante que não foi visitado por um player tradicional, ou que ele não quis sucumbir àquela condição comercial, ele passa a receber, ou passa a já estar apto a aceitar o meu usuário, o consumidor que usa o meu produto na ponta. Então é uma agenda de inclusão extremamente importante para o trabalhador e para aquele comerciante da comunidade. Porque talvez esse 170 bi que é concentrado, é natural ele acabar usando em grandes redes. E está tudo bem. Mas quando você vai para arranjo aberto, esse dinheiro... Por lei, tem que ser tudo arranjo aberto, arranjo fechado, ou cada um é flexível hoje? Aí, esse é um bom ponto. Hoje, a partir do fato do marco relevante, que foi o último decreto de novembro de 25, ele tem 3 grandes etapas. Mas a primeira etapa era, a partir de fevereiro desse ano, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tem um fato relevante que é o ajuste das condições cobradas para o estabelecimento comercial. E agora, em maio, recentemente, vinha a segunda grande mudança do decreto-lei, que era exigir que todo provedor de benefício tenha a rede aberta, opere no arranjo aberto. E aí é onde está a grande confusão que a gente está vendo aí. Eu imagino que as antigas, a última coisa que elas querem é isso. É isso. Essa forma de tudo que você quer todo mundo fala, competição, todo mundo poder usar tudo. Nós nascemos assim. Tá certo. E aí onde está um pouco, né, do que a gente vive das narrativas. Então, eu tentei responder a tua pergunta da rede de aceitação, acho que esse é um ponto. E aí, já tentando entrar nesse ponto, o que gerou? Pô, Nicolas, mas por que isso começou a virar decreto-lei? Por que essa agenda, que tem uma origem tão bacana, que é dar uma alimentação digna ao trabalhador, gerou essa série de discussões no regulador e no Ministério do Trabalho? Né? O que foi o efeito colateral do arranjo fechado? Então, vamos voltar lá atrás. Antigamente, o RH ia contratar uma empresa, o que você fazia? Você falava, olha, eu vou entregar o cartão, ou naquela época eu vou entregar os talões, eu vou te dar uma plataforma. Então você presta um serviço para o RH e você cobrava uma taxa de administração do RH. Não se apega a números, mas eu vou tentar aqui para tangibilizar para a galera um racional de fluxo, mas também uma derivada de número. Pô, então, cobrar 1% de administração. Ponto. E do outro lado, eu ia fazer a relação com o estabelecimento e falou, eu fechei um contrato lá com a empresa do Luiz, tem 1.000 colaboradores, esse cara vai usar aqui. Então, eu preciso aqui que você esteja apto a aceitar o meu cartão. Pô, perfeito. A taxa de administração, 2,5%, 3%. Então, no final do dia, eu como provedor ganhava 1% da administração do RH e ganhava 2,5%, 3%. Super claro. Taxas que era muito próxima à taxa do cartão de crédito. Tá. Ponto. Eu ganhava 4%. O que aconteceu? Algum comercial, eu falo porque o gênio, comercial, para eu começar a ser competitivo e começar a tirar o RH que usa outro provedor para mim, eu vou zerar essa taxa. Pô, se o produto virou commodity, o meu cartão é a mesma coisa do outro e eu não tenho diferencial nem para o RH, para o usuário, aonde eu vou bater? Eu vou bater no preço. Então, ao invés de ele pagar lá, eu fui lá, ele está usando o provedor, eu vou abordar esse RH e vou dar taxa zero. Ok. Lembra que ele ganhava 1 aqui, ele ganha 3 aqui, ele está abrindo mão de 1. Mas ele quer trazer o cliente, ele quer aumentar o teu faturamento, tua venda nova. Mas teve até um dia que o outro falou assim, e se eu der menos meio? Pô, e se eu dar menos 1? Que o mercado chama de rebate. E que daquele momento não existia uma regra, uma lei clara dizendo que isso era proibido ou não proibido. E de fato não existia. Aí teve mais. E se eu der 1% de rebate e ainda dar um prazo de pagamento para me pagar? Isso, nos quase 20 anos, esse zero de menos meio, ele virou menos 4. Ele virou menos 5, ele virou menos 6 para poder entrar no RH e prazo de pagamento de 30, 60, 90 ou até 120 dias. Bom, então se o meu negócio, eu vivo de uma taxa aqui e vivo de uma taxa de 3 estabelecimento, eu estou pagando 5? Tem que aumentar do outro lado. É isso que aconteceu. Então, e aí eu vou de novo tentar buscar sendo mais imparcial, eu nunca fui contra o arranjo fechado. O arranjo fechado, ele por essa condução, ele mesmo deu tiro no próprio pé. Porque o desequilíbrio sistêmico que o arranjo fechado levou para isso, para uma agenda de commodity, fez o que o regulador fez agora em novembro.
Porque no final do dia, ele começou a esfolar o comerciante. Então, veja bem, como o RH, que tem todos esses ganhos fiscais dados pelo governo, já tem esses ganhos que eu já mencionei, eu vou pagar para entrar, eu vou dar o rebate, então eu dou 2%, 3% numa empresa com 1.000 colaboradores e eu vou cobrar 7%, 8%. E isso foi há 20 anos. E aí, fazendo uma agenda paralela, o que aconteceu? Você também tem uma disrupção muito bacana no mercado de cartão de crédito. Antigamente você tinha um cartão com uma bandeira X que só usava na maquininha X. Isso quebra a exclusividade no meio de pagamento crédito e débito, cai por terra. As taxas do crédito caem. E aí essas taxas de voucher continuam subindo. E aí a discrepância fica... E aí o comerciante fala, cara, eu não aguento mais pagar. Eu não aguento mais pagar. Não vou ter mais, não quero mais. E essa taxa de administração, que é o MDR, né, que é o Merchant Discount Rate, mas nós aqui, a taxa de administração do comerciante que o dono da padaria paga, é o 6, 7, 8%. E é a maior receita das empresas de benefício. E qual é a segunda maior receita, Luiz? É a antecipação de recebíveis. Porque esse comerciante lá, o do quilo, o que ele faz? Ele vende para o cliente dele, no final do dia, ele quer antecipar. Porque, além disso, ele recebe 30 dias. Recebia. Incrível isso, né? E ele antecipa, porque ele precisa antecipar, Luiz. O que ele quer? Ele quer pegar no final do dia o dinheiro dele que ele vendeu, pra ele ir lá no atacadão e encher o banho-maria dele no dia seguinte. Eu tô contigo, mas é engraçado quando você começa a transformar um business com uma finalidade em um business puramente financeiro, né? Que nem eu não sei se você lembra da American Express, teve uma época que a maior receita da American Express, o cartão de crédito, é quando o cara atrasava um dia. Que era 30%. Eu falei, mas como? Isso há 15 anos atrás. Eu falei, mas como que a maior receita do cara é a ineficiência do sistema? É isso. E olha que... Então pensa o seguinte, só que quando eu cobro a taxa dos 5% do Luiz, que é o dono do quilo, o que tu vai fazer com o quilo? Aumentar o preço. Na hora, E aí, um ecossistema fechado, que deveria estar gerando a nutrição para o trabalhador, gera um aumento da comida para o trabalhador. Olha que maluco. Olha a inconsciência de que isso virou. O desequilíbrio do sistema arranjo fechado, e aí é onde vem o arranjo aberto para trazer isso. Agora, evidentemente que aqui você tem margens absurdas. E evidentemente que quanto mais tempo esse setor continuar bagunçando o tabuleiro para ganhar tempo, é o que eles querem. E aí continua essa guerra de narrativa. Então, basicamente, a história é, você tem um grande decreto em novembro de 21, que deu 18 meses para o mercado regularizar, ou seja, período esse que findou em maio de 23. E olha que doideira, Luiz, o que aconteceu em novembro de 2021? Novembro de 21? O governador, o decreto proíbe a concessão de rebates e o prazo de pagamento. O que aconteceu de 21 até 25? Os rebates só aumentaram. Pânico, mas o que aconteceu? Os provedores só foram mudando a forma de repassar esse valor. Já que por lei eu não posso dar em desconto no pedido, na nota fiscal da compra do pátio, eu vou vou pagar festa, vou pagar conta de luz, eu vou dar esse desconto em outras linhas para a empresa. Ou seja, pós um decreto de 21, o rebate médio só aumentou. E aí o que o regulador falou? Vou tentar resumir na nossa linguagem aqui. Não haverá, aqui é o Nicolas falando, tá? Abre aspas. Não haverá texto de lei que vai acabar com isso. Porque enquanto ele estiver ganhando 7, 8 do comerciante, ele vai pagar 4 e 5 de rebate. O que o regulador fez em novembro de 25? Eu vou capar o quanto vocês podem cobrar na taxa do comerciante. Capou em 3,6 e ao invés de você pagar em 30, você vai liquidar de 15. Aí, meu amigo, Deus nos acuda. Quando o dinheiro sai pela janela, o amor sai pela porta. Ou seja, os textos do que é proibido de dar rebate ainda está lá, mas eu vou regular, eu vou capar o conta. E aí, de lá para cá, começou a abrir uma série de tentativa de derrubar o decreto e etc., medida prevista para tentar reduzir isso aí. Enfim, caiu tudo por terra e estamos nessa batalha narrativa. E aí, essa é a primeira porrada. E a segunda porrada agora é em maio, como eu disse. Além disso, o decreto diz, e a partir de maio, vocês ainda é obrigado a ir tudo para o arranjo aberto. O usuário tem que poder usar o vale dele em qualquer estabelecimento, óbvio, de acordo com o segmento, alimentação, refeição, é obrigado a aceitar. E aí até eu queria fazer uma menção aqui que é muito importante, e quem apoiou muito essa nossa luta? Várias associações, mas a principal delas é a APAS, que é a Associação Paulista do Mercado, e a APAS, que é a Associação... Porque ela fala, e ontem, por coincidência aqui... Tá até na feira da APAS. Exatamente, queria mandar um salve aqui pro pessoal da APAS aqui, o Ariel, a turma ali, porque falou, e aí o presidente da Associação Nacional da APAS, que é o Galás, abriu a cerimônia na segunda-feira falando isso para o próprio governador que estava lá e o próprio vice-presidente,
que é o óbvio, pô, a gente tem evidência de que os provedores ainda não estão seguindo a regra. Não estão pagando ID15 e não estão cobrando taxa de administração acima do que é devido. E é essa o negócio está acontecendo. Então a gente vai ver um momento estamos vivendo um momento de grande... Tensão, é isso. E o RH, cara, está no meio desse negócio. Então acho que o objetivo aqui da conversa é esclarecer o RH, porque ele está ouvindo N narrativas. E tem que ouvir. Mas chame o corpo jurídico. O decreto é público. É importante ter essa visão da interpretação do jurídico interno. Eles estão falando, cara, realmente o que eu estou aqui na minha relação, eu estou dentro da lei, eu estou contra a lei. O quanto isso eu estou exposto como empresa. Isso é importante. Mas o fato é, o canhão virou agora para a taxa de administração. Eu juro para você foi muito didático. Você não tem ideia. Não sei se eu consegui... Mas, olha, se alguém não entendeu, por favor, é outro programa, veja outro, vai lá ver o Ratinho. Pô, a professora está com uma lousa aqui, né? Não tem jeito de entender isso aí. E a gente fala com agora, um pouco de brio, porque a gente fala, pô... E aí do lado de fora, você me permite assim... A gente está nesse tempo, bom. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque... E aí não é porque é a teoria, Luiz. Porque quando eu trabalhei na Incumbente, eu por 5 anos eu administrei a relação com o estabelecimento comercial. O que eu estou falando que o sistema faz, eu fiz. Eu, como profissional, eu fiz isso. Eu tinha agendas de aumentar a taxa de administração para suprir o aumento do rebate. Não é que... Aí eu estou falando aqui pelo teu conteúdo do teu programa, assim, eu fiz isso. Eu saí da companhia, mas eu sei que a agenda continua evidente. Então, assim, não adianta nada, mas, cara, é isso. Nós temos que parar de colocar... e aí começa a bagunçar o tabuleiro, aí vai falar que o arranjo aberto, o cara usa o benefício em tigrinha. É absurdo. E do meu lado, cara, o que eu... A gente fala, pô, os caras estão fazendo isso porque eles precisam ganhar tempo, porque ficaram parados um tempo, e eles precisam correr atrás para desenvolver produtos inovadores como nós fizemos. Era essa a minha leitura. Eu queria, olhando um pouco para o futuro, como diferencia nesse mundo? Qual é o jogo? O que dá para ser diferente nesse mundo? Falou que era um mundo comoditizado, e aí ficou brigando comissionamento versus tarifa final e para chegar no desequilíbrio. O que dá para fazer diferente? E eu sei que a gente fala em benefício, o gordo aí que você me explicou, os 170 bi, estamos falando em alimento, mas tem um monte de outros benefícios. Exato. Não dá para pegar um cartão da Suai, cartão do... E eu adoraria, como empresa, dar alguns benefícios para os meus colaboradores. Então eu gostaria, meu sonho, estava falando, não sei se sonho um dia vai ser realidade. O cara ganha X, eu falo, olha, você tem essa quantia para gastar com alimento, essa quantia eu quero que você gasta com livro. Boa. Eu gostaria de 50 reais para você comprar um livro. Bom ponto. Gostaria mais de 70 reais para você gastar com esporte, bicho. Então você pode ir numa academia, você pode fazer uma mensalidade, você pode fazer isso. E não sei, mais um pouquinho para o seu dia da criança. Eu gostaria que fosse mais flexível o benefício, ao mesmo tempo com medo de como ele gasta tudo isso e se ele consegue colocar cada potinho no local. Dá para fazer isso? Evidentemente. Então, o ponto é, o que é o nosso diferencial? E aí, voltando atrás ali, da mesma forma que a gente saiu do período do talão, aí as empresas colocaram os outros produtos, vale combustível, vale transporte. Cara, eu cheguei a ter 5 cartão. Então, eu tinha uma carteira só de cartão de vale-benefício. Que era um para vale-refeição, um para vale-refeição, um para vale-combustível. Eu lembro disso. Era isso. Que loucura. O que a gente transformou esse mercado? Então, primeiro qual é a grande disrupção? Eu falei, cara, eu acredito de que a gente precisa voltar a focar no usuário no RH. Então, a primeira disrupção eu destruo, eu não quero jogar o jogo do arranjo fechado. Eu quero plugar num arranjo aberto. Então, eu já vou nascer para o RH, naquele momento de pandemia, onde ele pode colocar tudo num único cartão. Então, num produto como o nosso, na nossa plataforma, nosso único cartão, Luiz, ele tem refeição, tudo segregado. Alimentação, combustível, mobilidade, cultura. Ele é segregado. Tudo segregado. Porque tem que ser. Tá bom. Porque tem que ser. Então, você põe Nicolas, então... Então eu fui no posto de gasolina. Bora. Você me deu 120 reais. Perfeito. Eu cheguei lá. Se eu usar 70, sobrou 50, eu não posso pegar esses 50 reais e falar, agora eu vou gastar... Não, você só pode gastar nisso... De mobilidade. Mobilidade. E a Nicolas, mas se está tudo no mesmo cartão. Como é que... Vamos lá. E aí, no aplicativo, você tem as wallets segregadas, o usuário enxerga, pô, eu tenho 100 reais de alimentação, eu tenho 100 de mobilidade e combustível. Quando eu pego o meu cartão, ou nem mais o cartão hoje, né, pelo próprio XPay, hoje que a gente tem o digital, e coloco no posto de gasolina, a transação sobe, eu critico o código KNAI daquele estabelecimento, eu leio que aquilo é um posto de gasolina e eu debito da wallet de mobilidade.
é essa inteligência técnica que faz o meu produto no Arranjo Aberto nascer regulado. Então, pô, Nicolás, vamos para o básico. E eu posso criar o que eu quiser? Não, hoje não. Aí, quais são os produtos? Então a gente nasce alimentação e refeição. E aí quais são os produtos com as reformas trabalhistas que vieram de lá para cá, que o artigo 457 e 458 também ampara mobilidade, combustível, home office, saúde, cultura e educação. Se você também conceder esses benefícios, você também tem nos encargos trabalhistas. Então a resposta da pergunta é essa. O governo também veio, o governo veio dando outros pilares de benefício para o colaborador usar de maneira adequada, e aí o empregador que também concede os benefícios também tem o amparo de não ter os encargos trabalhistas, assim como a alimentação e refeição. E a alimentação e refeição, lembrando que se for lucro real, além do não os encargos, também tem esse abatimento do imposto de renda. Então sim, de fato as reformas foram ampliando os benefícios que a gente entende que faz sentido para o trabalhador. Saúde, cultura, educação e por aí vai. Então e tudo num único produto. Então, mas no final do dia eu tenho essa validação técnica. Põe Nicolás, então se eu dou R$1.000 para o colaborador e ele for numa loja de calça jeans comprar, não vai passar. Porque na hora que ele sobe a transação eu critico o código KNAI e a alimentação eu não aprovo. Então veja que a flexibilidade não tem a ver do cara usar onde quiser, da forma que quiser. É uma coisa que é um pouco do que a contraparte que é bagunçar o tabuleiro. Entendendo que o trabalhador e o RH não tem mais discernimento disso. Então, é esse tipo de coisa. E voltando, o que é ruim? E deixa eu matar uma curiosidade. Eu, como empresa, eu posso, nesse momento, saber onde ele come? Eu posso saber o posto de gasolina que ele encheu o tanque e eu posso saber o lugar que ele comprou o livro? Sim e não. O primeiro não, por quê? Porque eu não posso, é uma questão de informação e de sigilo, eu não falar para você que o Nicolas gastou hoje no quilo do João ou na pizzaria do Francês, que é onde eu frequento lá onde eu moro, na Vila Maria. Eu não posso. Mas para efeito de dado, o que eu gero de informação para o RH? Eu coloco lá informações macro. O teu público hoje de 50% de mulheres, 50% de homem, esse cara usou no setor de restaurante, X% do teu público está usando em fast food. Eu vou dando orientação para que ele entenda o perfil de comportamento do grupo dele, para que se ela quiser, com aquela informação, ter algum tipo de estímulo, a ele investir em outro serviço, ou se eu falar para ela que 50% está usando em fast food, eu estou dando informação para ela tentar melhorar o comportamento, ou fazer algum tipo de ações internas para incentivar os colaboradores a comerem uma comida melhor. Agora, falar que o Luiz gasta naquele lugar eu não posso. Agora, esse é o não. Tá bom. Onde é o sim? Quando eu dou algum tipo de benefício, que a finalidade é para dar como auxílio ao trabalho, por exemplo, a empresa quer dar o vale combustível ou mobilidade como uma ferramenta de trabalho. E eu quero controlar um pouco mais aonde o Luiz usou o carro. E aí sim a empresa pode ter acesso às informações, aos relatórios, aonde ele usou aquele carro, porque eu estou dando esse benefício para fim de ferramenta de trabalho, para ele poder exercer o trabalho dele. E aí eu quero ter um pouco mais uma gestão, aí sim ele pode dar. Então Genial. No final do dia, o cockpit está pronto para o RH, atender o RH em todas as essências. Entendi super. Deixa eu ir para o futuro. Eu estou embirrado com cartão. Eu sei que todo mundo gosta de cartão, eu tenho meus cartões pretos. Inclusive eu tenho o meu da Soaio, que eu acho uma delícia de andar, porque ele é lindão, bonitão, passo tudo quanto é lugar, acho um tesão. É bonito, né? Mas eu estou embirrado com o cartão, porque eu sempre penso, por que a biometria? Por que não vai chegar uma hora que eu olho no olho, eu já biometria, o digital, o reconhecimento facial? Tem uma hora que eu tenho impressão, eu estava falando acho que com o Bernardo do dia do Marché, que ele tem alguns locais, ele tentou fazer o tal do carrinho. Tem um negócio do carrinho que eu não me conformo. Você sabe quantas vezes quando você vai no supermercado, você pega uma lata de azeitona até chegar na tua casa, você pega e tira? Não. Você pega aqui, você colocou no carrinho, certo? Sim. Chegou no caixa, tirou, colocou em cima, não colocou? Sim. Pegou em cima, colocou embaixo, não colocou? Chegou no teu carro, porta-mala. Você pegou e colocou no porta-mala, pegou o porta-mala, você pega quase 6 a 7 vezes. Que maluco, né? Que é um negócio assim, fala, puta, para com isso, meu. Puta, negócio insano. E cartão na minha cabeça, esse mercado tende um dia a não ter cartão? Não tenha dúvida. Então, imagina que eu sou uma empresa de benefício, mas eu estou plugado em toda a evolução do meio de pagamento. Então, a gente nasce com cartão, a gente já tem hoje 100% de todas as wallet digitais, então Apple Pay, Samsung Pay, eu já estou lá, então, por exemplo, eu não uso cartão. Eu vou lá hoje no restaurante e pago lá para... Por Nicolás, ou no relógio, enfim. A gente vai avançar para ter isso. Todos os avanços que a gente vivenciar no meio de pagamento, seja no cartão de crédito e débito, eu vou
eu vou trabalhar e buscar para levar essa mesma experiência para o meu colaborador e o RH também quando ele for utilizar o vale refeição, alimentação, combustível dele. Isso não tenha dúvida. Então, tudo que tem de evolução no meio de pagamento de débito e crédito, a gente vai buscar e trabalhar também para ter no cartão de refeição e alimentação. Então, por exemplo, hoje, de Mas novo... chega, uma hora... Não tenha dúvida. Uma hora bate isso aí. Não tenha dúvida. Agora, qual é a grande transformação? Qual é eu digo, a segunda onda é onde a gente está. É flexibilidade, é o arranjo aberto, é o cartão no-name, é um cartão black, é um cartão bonito. Porque, Luiz, pô, eu costumo dizer que lá atrás, cara, eu às vezes ia comer uma pizzinha com uma namorada. De elite. Cara, você tinha até vergonha de sacar o cartão. Não, teve cartão que tinha uma melancia no design do cartão, né? O negócio de abrir e arrancar. Eu lembro disso. Isso. Não, e aí ficava fazendo a conta, se dava mais ou menos. Se o cara ia pagar, porque tinha cara que escrevia um valinho. Não podia devolver dinheiro. No aplicativo. Ele ia no acerto. Negou. Não, então vai passando menos, né? Ele não tinha nenhum aplicativo. Tinha cara que adaptava os pratos para caber. Então, você vai, pô, o zelo... Mas esse é o ponto. Olha como o usuário RH ficou esquecido. Né? Então, quando a gente entra no mercado, a gente entra com esse zelo, assim, cara. O cara quer ter um cartão que ele se sente bem pagando, mesmo sendo um cartão de benefício. Por isso que a gente tomou um cuidado de ter esse cartão slim, black, com nome ali, sutil. Então, é um detalhe, mas é uma experiência. Deixa eu falar um problemão. Eu não acho que é específico de você. Acho que para todo mundo vai ser esse. E a discussão do varejo nesse momento. A discussão do varejo nesse momento é o seguinte. Você pega o AI, e você deve estar usando, eu estou usando o dia inteiro esse negócio, estou adorando. Sim. E eu falo o seguinte, eu estou aqui na Vila Mariana, gravando com vocês, com o Rafael Galan ali, ó, sul-americano ali, dá olhada. Eu tô a elite da site. Eu falei aqui, ó, também o ninja aqui, só gente bonita tem nesse escritório. E aí a gente fala, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um sanduba agora. Eu chego no AI e falo assim, AI, eu gosto de sanduíche. Aí eu falo, Nicolas, qual você gosta? Ele fala, gosto de x-salada bacon. Me dá o x-salada bacon que é perto da onde eu tô nesse momento. Aí ele fala, o melhor x-salada bacon, não sei, do Madeiro aqui na frente. Você gostaria de comprar? Sim. E na mesma hora ele já faz o pagamento. Porque a próxima guerra civil do AI é quem vai ser o primeiro que ele vai indicar para eu comer o x-salada bacon e adaptar o modo de pagamento. Exato. Para isso chegar. Na minha cabeça, isso deveria ser imagina a guerra civil que deve estar de tecnologia. Sim, absurdo. Para o cara integrar isso, porque é um sonho. Você acha que isso aí está perto? Absolutamente. Eu acho que o Pix está aí. O Pix foi uma grande revolução. Então, vamos dizer assim, será que vai perpetuar muito o débito? Talvez o débito seja... O crédito não, porque o crédito você tem a questão do pagamento do crédito, apesar que agora você também tem o Pix parcelado. Então, assim, o Pix é uma grande revolução. Que você vai ter uma IA, na hora que você escolher o produto, ela possivelmente já disparando o pagamento, escolhendo inclusive qual hora já vai pagar, eu não tenho dúvida. A transformação que a gente vai ver no meio de pagamento é gigantesca. Por exemplo, será que as empresas de adquirência devem estar pensando o que isso... Mas não tenha dúvida. Porque a transformação que a gente vai ver no meio de pagamento, principalmente com a IA, é gigantesca. Em todos os setores, né? Saúde, etc. Mas no meio de pagamento a gente já vem, acho que o Brasil é uma referência nisso, e não tenha dúvida que a gente vai ver... Tem alguém que está na frente nisso? Você já sabe que já está quase lá. Porque é a pergunta de todo varejista. Todo mundo está no varejo, todo mundo que está no jogo, todo mundo tem uma loja, ele está perguntando quando que vai ser a hora que o cara... E como domina a opção, né? Você vai ser o primeiro... Eu vou ser leviano se eu falar que tem alguém na frente ou atrás, mas eu acho que... Eu acompanho muito a transformação dos bancos digitais ali, né? Dos grandes bancos digitais também, Nubank, etc. Eu acho que eu acredito que esses caras estão muito mais próximos de uma próxima revolução de meio de pagamento do que outros. Então, temos que acompanhar. A hora que tiver alguma coisa que se movimenta lá, a gente, como provedor de benefício, precisa beber dessa fonte e levar essa mesma experiência para o trabalhador, para o usuário que usa os benefícios. Nicolas, como executivo, algo tem lhe tirado o sono? Bastante pode ser coisa. Pessoal também. Pessoal, o que você quiser. Pessoal, profissional. Eu acho que a gente que está nesse mercado da transformação, a gente alcançou grandes números. O que tira o sono agora, no nosso caso lá na companhia, a gente até fez um evento agora, a nossa bandeira é a nova era, né? Então, o que me tira o sono, o que me pega lá no chuveiro, às vezes, estendendo um pouco mais o banho, o que a gente construiu nesses 4 anos aqui. Então, a Swile sai de 70 mil usuários para 1 milhão de usuários, com 220 colaboradores no Brasil. Parabéns. Lindo trabalho. Só que assim, Luiz, eu vou chegar em 2 milhões. Eu vou, mas não vai ser com a mesma receita. Então, o que tem me tirado o sono e é mais árduo, né? Eu saí de 100 para 1 milhão, a guerra é uma. De 1 milhão para 2,
É mais árduo o negócio, até porque eu também tenho uma base, eu começo a ser atacado, o meu portfólio passa a ser atacado. Então o que tem me tirado o sono é o como eu preparo esse machado para que a gente chama a companhia dessa nova era, que é onde a gente vai chegar nesses 2 milhões, que vai ser uma batalha muito mais árdua. E aí entra por tudo, pessoas, treinamento, desenvolvimento, mindset, reestruturação do time comercial, IA, e aí tudo isso tem que estar na mesa e fatiando o boi do que é prioridade, porque também se prioriza tudo num 1, 2, 3 muitos, né? Aí você não sai do lugar. Nicolas, quem decide o cartão que eu vou usar é o RH? É o RH. Não é o cara de finanças, não é o presidente? Bom, hoje em dia você depende da companhia. Isso é uma agenda que é um pouco do que a gente comenta lá dentro, né? Dado que esse mercado foi para o lado de commodity, o RH ficou deixando isso de lado. Agora o RH entende que isso volta a seu impacto do colaborador, ele volta como protagonista, ele volta a botar a pastinha embaixo, que de repente ficou muito na mão de compras, porque no final do dia era só rebate. Ele, opa, deixa eu ver que solução isso aqui tem. Pô, eu tenho a Swile, tenho isso aqui, eu tenho tudo numa única plataforma, eu tenho um outro provedor, eu tenho um concorrente da Swile, que no meu momento talvez atenda mais do que a Swile, e tá tudo certo. Meu ponto aqui é o RH tem que ter mais opção. O mercado de 170 bilhões está na mão de 3 pessoas, tem espaço para todo mundo. E, de novo, a gente viu isso no mercado de adquirência. Você tinha 2 maquininhas apenas adquirente. Tinha um adquirente e 2. Hoje tem centenas. Os 2 grandes deixaram de existir? Evidentemente que não. Os 2 grandes continuam relevantes? Evidentemente que sim. Só que você tem N outros. Ou seja, bom, ainda bem, né? O comerciante tem um leque para... E é o que a gente quer que o RH. Mas no final do dia, o RH é o que decide. Agora, evidentemente que dado esse contexto todo, em algum momento ele tem que precisar o auxílio do corpo jurídico, às vezes o cara, dada a governança, eu preciso passar pelo time de compra para passar por uma validação técnica. Então, dependendo do tamanho da empresa, esse fluxo ele é mais longo, ele é mais curto, depende do tamanho da companhia. Mas o que a gente percebe é o RH voltando a ser o protagonista dessa agenda, que é o que a gente quer. Porque é ele que tem o dado de quanto um benefício mais impactante influencia para o trabalhador, no engajamento, na retenção, na redução do turnover e por aí vai. Nicolas, o que você acha que você precisa desenvolver na tua carreira ainda que você não chegou lá, velho? Que ponto... Tantas coisas, cara. Mas assim, tem algum que está assim, pegando ultimamente? Alguma coisa que você precisa ver de operação, eu acho que quando eu falo dessa nova era... eu estou pensando em pessoa física, a gente como líderes, assim, eu tô com 43 anos de idade. Então, novo pra cacete. A gente pensa tem que um mundo aí, meu. O quanto a nossa energia, a gente gasta mais em querer mudar as pessoas do que a própria pessoa gasta energia para entender o que ela precisa mudar. Então, talvez essa nova era, uma reflexão que eu tenho que ser talvez tomar decisões mais rápidas demitir pessoas. Porque eu acho que a pessoa precisa entender o quanto. Então, acho que isso é uma coisa que eu demitir mais rápido e trocar as pessoas, promover também, promover mais rápido. E é isso. E ter uma agenda de meritocracia mais intensa. De fato, quem é a ponta da lança, aqueles 15%, 10% que faz a empresa sair do outro lado, de fato a gente precisa reconhecer de uma maneira extremamente personalizada e competitiva. Então acho que é por esse caminho que eu acho que eu preciso desenvolver um pouco ali, acho que é um pouco disso. Nicolas, todo mundo que senta aí, velho, nessa cadeira, reclama do desengajamento da geração Z. Reclama que esses jovens de hoje não são tão engajados, que eles não têm aquele olho de tigre, que é um outro jeito. Todo mundo que senta aqui fala isso. Nós que estamos errando em o jeito de incluí-los na nossa companhia, ou é isso mesmo? Difícil o tema, porque... É difícil pra caramba, meu amigo. Você achou que é... Aqui a gente precisa ter... Eu tô tentando ser o menos político possível, mas assim, a gente é uma companhia que a idade média da companhia é de 33 anos de idade. Então, a gente tem um público super jovem. O meu time é um time muito jovem. Então vou tentar dividir a tua pergunta em no estágio que eu tô como gestor, para mim tá muito claro que se eu não ouvir essa galera, eu vou como gestor ficar obsoleto. Então isso para mim é dado. Né? Não vou entrar no mérito se esse cara tem o mesmo sangue no olho que a gente tinha ou não. Mas eu não parar para ouvir qual é a ambição dessa turma, como a cabeça dessa turma pensa, eu como gestor vou ficar obsoleto. Ponto. Isso é um fato. Então eu preciso... E aí o como ouvir é a construção. E aí eu uso muito a pessoa do RH que me ajuda muito nisso. Como a gente constrói essa agenda de eu ter essa interação com esse público. 2, nessa interação eu acho que a gente vai começar a definir referências do mundo dessa turma. Eu olhava aquele cara numa mesa fechada, o diretor, ali, o carro da empresa, era a nossa referência. Né? Eu queria estar lá. Essa galera não está. Então como a gente consegue desenhar ou pintar o quadro
que de fato é a referência para essa turma. Quais são as ambições dessa turma? Quais são os desejos dessa turma? A gente precisa construir isso. E a gente vai construir isso, de maneira geral, através de pontos, não segregando. E aí, de maneira geral, né? Seja gerações ou em grupos de minoria, infelizmente a gente vive uma era de que, a minha visão, a gente está mais construindo fronteiras do que ponte. E aí eu fico gritando de um lado o que eu acho, a geração Z, outro grupo do outro lado, e a gente não vai à mesa junto para conversar. E acho que isso tem a ver com N fatores que a gente vive no país, né? Dessa segregação. E 3, e é isso. Agora, eu acho que a nossa geração é uma geração que tinha esse brio ali de querer sair do outro lado, sabe assim, Luiz? E ó, talvez um pouco da onde a gente veio, né, da nossa origem, de querer... Pobre, de querer... Tem que correr, run. Pô, eu gostaria que, né, a pessoa que vai vir na nossa geração tivesse uma condição melhor, então, e você vai empurrando. Né? A gente tinha, você vai empurrando. Se você mira lá, né, mire a lua para acertar o teto, talvez essa galera não queira tanto assim, você quer ter uma qualidade de vida melhor. E eu, por exemplo, hoje eu vejo o que eu errei para trás, né? Eu deixei de lado um pouco esse equilíbrio, né? De a gente cuidar um pouco mais da saúde, né? E também eu não fico na ilusão de que... Eu não acredito em equilíbrio. Eu também, pronto. Então eu não entro nessa ilusão. Você esquece equilíbrio. Ninguém consegue. Ainda mais... Ninguém consegue manter os palitinhos. É isso. E eu não vou trazer isso aqui, eu não vou entrar no comparativo com outras áreas, mas a gente que é da área comercial, eu viajo de madrugada, hoje mesmo, mas eu viajei já muito. Você manter todo esse equilíbrio é complexo. Para você romper algumas coisas, alcançar alguns desejos, você vai ter que ver com algum desequilíbrio. Não quer dizer que a gente precisa agora parar um pouquinho em alguns momentos e buscar essa equação. Deixa eu fazer uma pergunta. Dei volta, essa é a resposta, eu consegui tentar ser o mais... Não, eu achei que tá ótimo, velho. Eu não tenho resposta certa. A verdade, a gente não tem. Aliás, quanto mais eu tô envelhecendo, eu tô chegando com as respostas, zero certeza de um monte de coisa. Agora tem uma, essa eu vou te ferrar. Mas vamos embora. O Mondiaro vai mudar a alimentação e como isso chega no seu cartão? Vamos dizer... Vocês já tiveram essa discussão? Não, mas eu acho que assim, vamos pensar do sentido de... Tem duas diferenças cruciais aí, né? Eu vejo que o setor tá... Né, as pessoas consumindo menos fast food, então o fast food vai ter que mudar, né? Essa geração consome cada vez menos cerveja, então você já vem uma mudança de consumo das gerações de maneira geral. Com o Mondiaro, a gente vê que as pessoas aí vai impactar até setor automobilístico. Tudo, eu acho que tudo. Eu acredito realmente na mudança. Acho que esse negócio vai ser de uma violência. Absurda. Do meu lado, do meu mercado, é o seguinte, pensa que o meu mercado é pré-pago. Né? O valor que o RH coloca não vai mudar. Né? Porque tudo que você ganha de benefício você usa. Talvez o que a gente tem que ser, e aí o teu ponto aqui é uma grande revolução, talvez o quanto talvez eu tenho que ser mais flexível ou não, dado a mudança de comportamento de uso do consumidor e do colaborador. Veja, vai impactar o meu negócio do ponto de vista de volume e faturamento? Né? No quadro que eu enxergo hoje, não, porque quem coloca o dinheiro é o RH. Né? Eu não dou crédito para esse usuário. Agora, talvez, dado a necessidade de ele usar o comportamento dele mudar, pode ser que venha. Mas eu acho que isso vai muito mais para outros setores do que para o meu, de que onde o valor do benefício é dado ali e dificilmente o colaborador não vai usar o que ele ganha de benefício. Mas a revolução que isso traz eu tenho tentado, tá? Eu ainda não... Eu entrei nessa, velho. Perdi 20 quilos e mudei. Quer falar? Eu não sei se eu tenho orgulho ou vergonha de falar disso. Eu fui comer pizza no sábado, eu, Adriane e mais um casal, velho. A gente foi na Esperança, na 3 de maio. Se tiver o dono da Esperança aí, então eu te pedi desculpa. A gente pediu uma pizza, velho. A gente deixou 2 pedaços para viagem. Quantas pessoas? 4 pessoas. Eu não sei se eu tinha uma época da minha vida que eu comi uma pizza. Exatamente. Bicho, eu comi 2 pedaços. A Adriana comeu 2, o Guilherme comeu 1, a esposa dele comeu 1. Putz, sobrou 2 pedaços pra viagem. Quando você pediu uma pizza, eu fiquei 3 horas. Mas tu tá esperando, desculpa, eu fiquei... A próxima vez eu vou pedir mais um suco. Porque assim... Mas tu tá sentindo melhor? Oi? Fez bem pra ti? Não, no final do sono eu tô sem fome e tá tudo bem, tô dormindo melhor. Meu triglicérido, meu colesterol baixaram, então funcionou. Mas é incrível, por isso que eu falo, o efeito disso, ele tá arranhando ainda, a gente deve ter 1 milhão de pessoas. Sim. Os caras falam que no Brasil chega a 30, 35 milhões. E vai ficar mais acessível, né? Em breve vai ficar mais acessível. Mais barato, com competição. Puta, você imagina o que vai ser isso. Aí eu fiquei, no cartão é engraçado. Eu nunca tinha visto, mas eu tenho certeza que o RH vai ter que fazer essa discussão um dia do benefício. Falar assim, tá todo mundo comendo metade,
Por que eu mantenho ou não mantenho? O que vai fazer? Porque como eu não coloco valor em outros benefícios, porque eu não oscilo aqui, talvez esse cara vai consumir mais uma cultura, concordo talvez eu vou... Academia. Será que eu não tenho que dar mais um saúde para ele comprar o remédio? Eu acho que a forma de como flexibilizar, sim, eu posso ter um efeito colateral. Agora, eu acho que sobre o tema, talvez eu acho que tem que tomar cuidado. O que eu vejo ali, as pessoas, tudo é um pouco imediatista, né? Então acho que é importante você passar a usar, mas você... Se não mudar a vida, não muda nada. É isso aí. Não mudar a vida, não muda nada. Uma educação alimentar, enfim. Estamos indo para o final, tá? Caminho ao final. O que a tua mulher se incomoda com você? Eu acho que essa questão do desequilíbrio da saúde é algo que Bruna me cobra muito, né? Aliás, todos os colegas também da Swire me cobram muito. O Rafael também? E eu Rafa, muito. O Luca, eu tenho um filho de 9 anos, o Luca, então a Bruna traz muito isso, assim, né? Olha um pouco mais para a tua saúde. E é importante a pergunta, assim, né? Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia. E eu fiz agora, no começo de abril, tirei a vesícula. Porque ela foi ficando baleada lá e tal. Aí apareceu o pé na vesícula, no check-up de 3, 4 anos atrás. Demorou. Olha quanto tempo fui barrigando, empurrando para fazer, fiz a cirurgia. E é engraçado que depois eu fiz a cirurgia, uma cirurgia simples, né? Porque eu fiz sem ter a crise, então quem tem a pedra na vesícula é importante, né? Tira, porque você pode ter uma crise, pode dar um pancreatite violento. Não faço igual eu, demorei 3, 4 anos. Cara, e quando eu tava após a cirurgia lá no hospital, cara, e Bruna tava comigo, né? Mas aí uma hora ela saiu na região da Paulista pra dar uma caminhada. Eu falei, eu não lembrava qual foi a última vez que eu tava sentado no lugar sozinho, e aí depois da cirurgia eu levei um caderninho, e eu comecei a anotar, falei, cara, o que eu preciso rever na minha vida? Maluco isso, né? Porque é o trabalho, é a família, e você vai alcançando alguns estágios da tua vida, né, Luiz, que você também acaba vindo para ti algumas responsabilidades que você não escolheu. Mas você não pode também... Então, o filho, a esposa, às vezes você precisa ajudar um pouco os pais da esposa, os teus pais também, que vai ficando um pouco mais velho. Então, e se você não tiver esse equilíbrio, né, então é isso que Bruna me cobra muito. Isso aí. Nicolas, parafraseando o melhor entrevistador que já teve, que não sou eu, que é chamado Abu Janra, um dia eu quiser, talvez eu chegue lá perto, mas nunca igual a ele, eu vou trazer a melhor pergunta dele para a gente encerrar esse programa. Nicolas, o que é a vida, Nicolas? Pô, cara. Bom, eu vi que você às vezes pergunta aqui para alguns colegas sobre se eu pudesse olhar para trás, né? Então eu vou tentar fazer uma analogia a essa pergunta dos 23 anos atrás com o que é a vida. Cara, hoje para mim, a minha vida eu fico muito feliz de ter respeitado pai e mãe, mantido o valor das famílias. Eu tenho uma casa no interior e quando eu fiz a casa no interior, eu pensei em construir em manter a família junto. Então acho que isso para mim é importante. E eu poder hoje perguntar para os meus pais como eles olham para o filho deles, se entre puxões de orelha, de erros e acerto, o saldo for positivo, se essa foi a resposta do meu pai e da minha mãe, que o saldo é positivo, e agora também da minha esposa e do meu filho, acho que eu tô com uma vida boa. Acho que eu fiz uma boa jornada. O que é a vida? Pô, aí complicou, cara. O que é a vida? Eu acho que a vida é essa sequência de construções da nossa vida e de histórias que a gente... Porque no final do dia, isso aqui nada mais é do que grandes histórias que a gente vai deixar na nossa trajetória. Não vou falar legado, porque já falei um pouquinho sobre isso que eu acho. Mas não... Acho que Nicolas, o que é a vida? Bom, então a vida hoje para mim é estar aqui contigo. Nessa conversa, a vida hoje, se eu resumir a vida hoje ao meu momento presente, é estar aqui contigo, gravando esse depoimento, com muita vontade do que a gente acredita, para o público que vai assistir a gente. Então, para mim, se eu pudesse resumir a vida nesse momento presente, eu estou satisfeito da vida nesse momento do nosso junto aqui. Senhores, uma aula, acho que foi uma aula de benefício com uma pessoa que vocês deram para sentir um pouquinho essa humanidade presente dele, e que isso que der, com certeza, isso inunda uma empresa e faz as coisas acontecerem. Muito gostoso, eu aprendi horrores. Eu posso falar, eu vou demorar uns 30 para virar um cobra que nem ele, mas pelo menos eu saí do zero. Agora eu já posso falar um pouquinho disso e a importância que isso é para o trabalhador e para as pessoas. Espero que vocês se divirtam muito, curtem e conheçam mais da Swire, conheçam mais do Nicolas. Acho que é uma trajetória linda, puta carreira maravilhosa e de uma empresa que está fazendo acontecer também. Um beijo para vocês, uma excelente semana. Uau!